abdominais, eles são projeções saculares, são compostos normalmente de mucosa e submucosa, excetuando-se algumas condições que são condições congênitas do cólon, mas são herniadas através de zonas de fraqueza da implantação vascular na camada muscular. Acometem principalmente o cólon esquerdo, levando ao maior risco inflamatório, e quando no cólon direito, o maior risco de sangramento. Então, essa definição de localização é importante em relação aos riscos de complicações da doença vestibular. São mais frequentes com a avançada idade, então acontecem 20% dos pacientes até 40 anos, e quando chega aos 50 anos, a quinta década de vida, isso já aumenta para 50%, sendo que 30% desses pacientes se tornam sintomáticos em algum momento da vida relacionados à diverticulose. Mas ela apresenta condições clínicas diversas, e cada uma dessas condições clínicas tem uma denominação específica. A partir do momento que ela se manifesta como sintomas, a diverticulose pode ser uma doença diverticular sintomática não complicada, uma colite diverticular, uma diverticulite aguda, ou, em caso de hemorragia, uma hemorragia diverticular. Então, o que é preciso saber para diferenciar essas condições? A doença diverticular sintomática não complicada é um paciente que tem dores abdominais, normalmente são dores agudas, que demoram cerca de 24 horas ou um pouco mais. Os sintomas são semelhantes a sintomas de intestino irritável, são sinais sugestivos de processo inflamatório, dor abdominal importante, muitas vezes até com sinais que possam sugerir irritação peritoneal, mas são pacientes que têm uma melhora com o uso de medicamentos sintomáticos, com o retorno do funcionamento intestinal, e sem necessidade de procedimentos mais invasivos ou de internação para controle e tratamento. No caso da diverticulite aguda, é diferente, porque a diverticulite é um processo inflamatório causado por microperfurações dos divertículos. E essas microperfurações, elas levam também a algumas complicações que podem acontecer no diverticulite aguda. Normalmente se identifica um espessamento parietal na mucosa adjacente, borramento de gordura diverticular, e muitas vezes pode ser complicado também com a presença de abscesso, obstrução intestinal, em casos mais graves até com fístula e peritonite através de perfurações macro que podem indicar tratamento cirúrgico. E existe a colite diverticular, que é uma outra condição que tem que ser diferenciada, que é o paciente que tem uma mucosa entre os divertículos com sinais de processo inflamatório, sendo que os divertículos, os ósseos diverticulares estão íntegros, sem sinais de processo inflamatório. Então, o paciente tem uma colite e ele tem uma diverticulose também. Lembrar que a diverticulose é uma alteração extremamente frequente. E a hemorragia diverticular são esses sangramentos que são ocasionados pela artéria interdiverticular, que é o asa reta. E ainda temos uma classificação baseada na característica e a etiologia do surgimento desses divertículos, que é a diverticulose hipotônica ou hipertônica. O que se utiliza como critérios para isso são a apresentação dos ósseos diverticulares, a localização, a idade do paciente. Todos esses são fatores que são indicadores de que estamos lidando com a diverticulose hipotônica, hipertônica ou mista. Então, hipotônica é mais comum em pacientes idosos, tem uma relação com a atrofia da túnica muscular, é mais comum no cólon direito, mas pode acontecer em qualquer segmento. Os ósseos diverticulares são ósseos bem amplos, normalmente maiores do que 7 milímetros. Então, tem uma identificação muito boa da mucosa dentro do divertículo. Ao passo que a diverticulose hipertônica, ela acontece normalmente em pacientes entre 40 e 60 anos, com uma forte relação com alterações do hábito intestinal. Normalmente acontece no colo esquerdo, colo descendente sigmoide. E tem alguns pacientes que apresentam uma doença diverticulosa mista, com divertículos hipotônicos em todo o colo e do lado esquerdo a presença de alguns divertículos de ósseo mais estreito relacionados à hipertonia. O que convém ao endoscopista na descrição, quando está de frente à presença de divertículos colônicos? Primeiro, a localização do divertículo, qual a localização preferencial desse divertículo, onde esses divertículos estão. Isso vai ajudar na classificação, vai ajudar em relação ao tratamento, entender se é uma diverticulose hipotônica ou hipertônica. Segundo, descrever a quantidade de divertículos.
paciente que nós fazemos o exame é um divertículo solitário. Esse paciente não pode ser tratado da mesma forma que o paciente que tem múltiplos divertículos em todo o colo. Então, classificar em solitário, poucos na descrição, quando são até 10, ou múltiplos, quando são mais de 10. Outro detalhe importante são os diâmetros dos ossos diverticulares, se estreitos ou largos. Então, determinação de osso estreito ou largo, maiores do que 7 mm são largos, menores do que 7 mm eles são estreitos. E as condições dos divertículos? Se tem a presença de fecalito impactado, se tem a presença de pus nos divertículos, se tem um edema ao redor dos divertículos, se tem sinais de sangramento recente, estigmas de sangramento, coágulos no divertículo, se tem a presença de sangramento em atividade, erosões, tudo isso deve ser descrito. E também as condições do segmento que está afetado. Se tem sinais inflamatórios ao redor do divertículo, se tem obstruções pesadas, se tem estreitamento do lumen, e uma das possibilidades de complicação relacionada a episódios de repetição de diverticulite aguda são as estenoses relacionadas à cicatrização fibrótica desse processo inflamatório, tudo isso deve ser bem documentado na endoscopia. Um outro questionamento sempre é quando fazer a endoscopia no paciente com doença diverticular. Nos casos, o timing da realização da colonoscopia, nos casos do paciente com sangramento diverticular, a colonoscopia sendo feita de urgência nas primeiras 24 horas. No caso da diverticulite aguda, isso aqui é um detalhe extremamente importante. O exame deve ser evitado nos pacientes com diverticulite aguda. Por quê? Porque é um exame que leva a um aumento de pressão intraluminal no divertículo microperfurado. O divertículo já tem um processo de perfuração, então isso aumenta os riscos de complicações, macroperfurações do exame, e isso também é um fator relacionado a piora, desbloqueio de processos inflamatórios que eventualmente tenham sido localizados. Mas tem uma condição que é importante a investigação na vigência da diverticulite aguda. É aquela diverticulite, com manifestações clínicas de diverticulite, que o paciente está adequadamente tratado. Ele não tem uma melhora clínica, os sintomas persistem após 5 a 7 dias de tratamento adequado, com imagens tomográficas que estão melhores, mas que clinicamente o paciente continua se mantendo um paciente com sintomas persistentes de diverticulite aguda. O que mostrou o uso da colonoscopia nesse paciente em específico? Menor período de internação e ajuda em relação a diagnosticar diagnósticos diferenciais, inclusive câncer de intestino, tumores de intestino que podem estar paralelamente à diverticulite aguda. Então, habitualmente, os pacientes de diverticulite eles vão responder bem, a menos que uma diverticulite complicada, e isso você tem uma documentação através da tomografia, que é o exame de escolha. Se tem uma tomografia que não está mostrando diverticulite complicada, o paciente está piorando ao longo do tratamento adequado, com 5, 7 dias de tratamento, a colonoscopia ajuda, inclusive, a reduzir o período de internação do paciente. Depois da diverticulite, quando fazer? O ideal é aguardar entre 4 e 6 semanas para fazer o exame de avaliação do paciente, após um episódio agudo, e em casos de colite segmentar associada à diverticulose, aí a indicação da colonoscopia depende das manifestações clínicas da colite. O que ele está orientando em relação à colite, a realização da colonoscopia? Aí não é a colonoscopia no paciente com diverticulite. Um medo que muitas vezes o endoscopista tem em relação ao divertículo íntegro, o risco de perfuração num paciente que não tem diverticulite pela insuflação do ar. Às vezes, quando vem uma diverticulose mais proeminente, insuflamento, teve uma publicação que foi feita só com um cadáver fazendo fechamento do colo e insuflação do colo sob pressão, levando a índices de 220 milímetros de mercúrio no colo, para analisar qual era o ponto de ruptura. Com 220 conseguiu laceração de mucosa, laceração, não perfuração. Com 240 laceração até de serosa, mas sem perfuração. Então, os divertículos eles não vão perfurar por insuflação, a menos que estejam em processo de diverticulite, mas fora isso eles não vão perfurar com insuflação tradicional da colonoscopia, pode insuflar à vontade.
na diverticulite tem que ser evitada. A tomografia de abdômen ou outros exames são os que devem ser utilizados. A tomografia de abdômen, particularmente, é um exame que tem muita importância até em relação à classificação da gravidade da diverticulite. É um exame de escolha que deve ser feito. Em alguns casos, que exames são inconclusivos, sem melhora clínica, aumentar a possibilidade de dar colonoscopia para passar diagnósticos diferenciais e depois, entre 4 a 6 semanas de melhora clínica para fazer colonoscopia. Os scores de gravidade, essa é a única publicação que consegue correlacionar um score de gravidade para endoscopia, para colonoscopia na doença inflamatória diverticular. Essa publicação foi proposta, foi validada, mostrou realmente correlação com gravidade, mas não é utilizada na prática do dia a dia, não está presente nos livros da SOBED, nos online, então eu acredito que não seja cobrado, mas é importante citar porque é a única referência que a gente tem, que é esse score de gravidade indica. O que avalia? A extensão da diverticulose, se é só do colo esquerdo, do colo direito, o número de divertículos, né? Então maiores do que de 15 grau 1 e menores do que 15, contrário, menores do que 15 grau 1, maiores do que 15 grau 2, presença de sinais inflamatórios, edema contra 1 ponto, erosões contra 2, e sinais de perfuração contra 3, presença de outras complicações, como rigidez do colo, estenose, pus ou sangramento, cada um conta 4 pontos, somando os pontos. O paciente tem menos de 3, indica 1 a 3. De 4 a 7 pontos ele indica 2 e a partir de 7 pontos ele indica 3. Isso não é muito utilizado na prática, nem referenciado na maioria das publicações, mas é um score que foi validado cientificamente. A tomografia tem utilidade em relação à classificação de ritmo, que é a classificação mais utilizada para definição de conduta. Os pacientes que têm, separa basicamente o RINT1 e o RINT2, que são os pacientes que têm processo inflamatório localizado, do RINT3 e do RINT4, que são os pacientes que têm processo inflamatório generalizado. Então, muito do tratamento minimamente invasivo é bastante feito nesses pacientes que têm processo inflamatório localizado, com microabscessos pericólicos, muitas vezes respondem só ao tratamento clínico, ou com peritonite localizada, que muitas vezes responde muito bem ao tratamento de pulsões percutâneas, complementação com antibiótico, das condições de peritonite difusa, peritonite fecal, de tratamento, sem dúvida alguma, um tratamento cirúrgico, laparoscópico, de preferência, se a condição hemodinâmica do paciente permite. O que é importante? A maioria dos estudos conclui que a colonoscopia, após uma diverticulite radiologicamente comprovada, ela é desnecessária para excluir malignidade. Isso não é uma opinião minha, isso é do protocolo da SGE. Mas parece ser necessária a exclusão da malignidade, porque a relação entre a diverticulite complicada e malignidade nesses pacientes existe, então é comprovadamente maior risco para isso. Não precisa ser necessariamente realizada num período tão próximo ao período do processo da diverticulite, a menos que o paciente tenha não melhora clínica, mas é a tendência de ser sempre realizado. Mas se for colocado como um exame necessário no momento agudo, a resposta é que não. E aqui são algumas apresentações clínicas que são importantes de serem vistas. Esse é a presença de pus através dos orifícios diverticulares. Isso aqui é algo muito importante, sinais de diverticulite aguda. Esses são os divertículos de ósito muito largo, é um padrão de divertículo, da diverticulose hipotônica, a presença de fecalito impactado no divertículo. Essa é uma imagem do divertículo com sinais de sangramento, fibrina tênue em cima do divertículo, a presença de sangramento ativo, emporejamento. E aqui a concomitância de diverticulose com tumor
tumor de colo. E essa imagem vale a pena fotografar, porque essa cai. Essa cai bastante. Essa imagem aqui, quando vocês identificarem essa imagem em alvo, essa imagem em alvo aqui é sinal patognomônico de divertículo invertido. Se fizerem uma ressecção aqui, vai ter uma perfuração. Olha aqui, a lesão parece uma lesão elevada, né? Uma lesão céssio com uma depressão central, mas olha aqui em volta. Essa imagem em alvo, ela é uma imagem típica dos divertículos invertidos. Essa aqui é a imagem do divertículo. Se vocês aproximarem, tem mais a imagem também bem ampla, mas tem os halos aqui ao redor. Às vezes só com insuflação esse divertículo volta para a posição habitual, às vezes você vai com a pinça, empurra e ele volta. Mas olha aqui, com a coloração, com o índigo carmim, que é normalmente como cai na prova, é muito comum que caia na prova com a coloração, ou índigo carmim, ou violeta cresil. E aí vocês percebem que o que era tipicamente um pólipo, só que tinha essas imagens em algo em volta, com a insuflação e com a coloração adequada, se mostra como divertido. Quanto mais ele é emaciado, tá? E às vezes até pela dificuldade de retorno venoso, quando ele está invertido, mais ele parece um pólipo, porque ele fica com um aspecto um pouco hipertrônico em relação ao mucosa adjacente. Então sempre está atento, quando tiver essas lesões assim, muito clássicas, pólipo, procura sempre ter imagem alta em volta. Isso é uma coisa até para o dia a dia, não é só para a prova. Eu vou